E nessa manhã o Anderson vai recapitular a lição conosco. Que Deus abençoe a todos. Bom dia aos irmãos, um feliz sábado a todos. É uma alegria estarmos aqui reunidos para meditarmos naquilo que estudamos durante a semana, né? Na realidade, toda a lição. Estamos no 13º sábado, chegamos aí no último sábado do mês de setembro e o último sábado do trimestre, né? Praticamente aí o ano já indo embora, né? Não é verdade? E agradeço a Deus por estar aqui com os irmãos nesse momento especial de meditação, de estudo da palavra, tá? Eu não me deixe falando sozinho, a lição é uma oportunidade que nós temos de compartilhar tudo aquilo que nós estudamos, tá? Hoje eu queria falar até de uma maneira geral, apesar de termos tópicos específicos, né, bem interessantes, mas fazendo uma recapitulação da lição que estudamos esse trimestre, né, conquistando, fazendo amigos para Deus, foi uma lição muito boa, gostei muito da posição do pastor Mark Phelan na abordação dos temas, né? Uma que me chamou muita atenção, olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. Então, assim, foram várias experiências aqui, vários finais de semana compartilhando desse pão maravilhoso que é o estudo da palavra, né? E essa semana nós estudamos um passo de fé, um passo de fé. E o verso para memorizar, o verso áureo aí do estudo da lição, está em Filipenses no capítulo 2, do verso 5 ao verso 7, que está escrito o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. O que é que vocês entendem aqui por esse verso? Alguém gostaria de comentar esse verso? Eu assim, esse verso ele mexe muito comigo. Ele é muito especial, porque fala que Jesus ele toma a forma humana, né? Mas eu queria ouvir a opinião de alguém. Alguém queria falar alguma coisa a respeito desse verso? Se ninguém falar, aí eu falo. Alguém gostaria de compartilhar? Anderson, acho que muita gente vai falar. Eu vou deixar outro falar primeiro, depois eu falo também. Então tá bom. Alguém aí? Vamos deixar só eu e o pastor então? Eu vou começar então. Olha só. Primeira coisa que nós como cristãos devemos ter: o modo de pensar de Cristo. Né? Como é que eu penso como Cristo pensa? Irmãos, se tivermos relacionamento, se tivermos junto com Ele, se oramos, se meditamos, se estudamos a palavra. Né? Um outro ponto aqui bem interessante é que Jesus, ele sendo o próprio Deus, né, o Filho de Deus, na pessoa do Filho, sendo o próprio Deus, né, não usou por usurpação, tem umas versões que falam assim, né, ser igual a Deus. Muito pelo contrário, né, toma a forma humana e vem a esse mundo morrer por mim e por você. Queridos, isso aqui é demais. Mexe no fundo da alma. Não tem como amar a Jesus, né? Se não ter esse entendimento aqui. Jesus, ele tinha toda a glória, todo o poder, né, no céu, desfrutando ali da comunhão com o Pai presencialmente, podemos dizer assim, ali a reunião entre os anjos, o seu reino, e ele vem aqui na terra, toma forma humana por amor a você, por amor a mim, e viver uma vida de sofrimento, de angústia, mas ao mesmo tempo, né, de reconquista. Jesus veio aqui reconquistar o coração da humanidade, né? E apresentar o caráter de Deus, que é um ponto muito importante que eu acredito que a gente tem que abordar aqui na lição. Fala aí, pastor, um pouquinho também. Não, Anderson, perfeito. É tudo isso mesmo. Eu gosto da outra versão que diz assim: age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nessa versão da lição está numa linguagem pós-moderna, está um pouco diferente. Mas o primeiro ponto é sentir, né? É sentir como Jesus sente. É pensar como Jesus pensa. É
amar como Jesus ama. E esse amor de Cristo foi tão grandioso que ele se esvaziou de si mesmo, deixou o poder, o trono, a glória, deixou a eternidade, deixou o seu corpo que era ilimitado e assumiu uma forma humana, uma forma limitada. Tudo isso para quê? Tudo isso para que se cumprisse o que diz em Isaías 53, para que ele pudesse ser servo. E se nós não servimos para servir, nós não servimos para nada. Então, o grande propósito dessa última lição, para fechar, concluir o bolo com uma cereja no topo, é mostrar para a gente que a teoria, o conhecimento, tudo isso é muito importante, mas se não houver a prática, se nós de fato não formos servos, não vai servir para absolutamente nada. Ontem eu vi um pedacinho eu vou chamar de live, né? A live da classe de professores da associação. E uma coisa ali me chamou muito a atenção. Tem um pastor que era o presidente da União Nordeste. Por muitos anos ele foi o presidente ali. E aí ele foi chamado para falar num concílio de pastores que estão perto do fim. A igreja divide os pastores em grupos. Não sei se vocês sabiam, mas nas reuniões pastorais tem umas reuniões que são só para aspirantes, para pastores que estão começando o ministério. Tem outras reuniões que são só para pastores de igrejas muito grandes. Também é um outro estilo de pastoreio. E tem uma reunião que é só para pastor que está perto de se aposentar. E chamaram para falar nessa reunião dos pastores que estão próximos de se aposentar, esse pastor que já está agora jubilado, e quando ele chegou na reunião para falar para eles, uma reunião Zoom, ele disse que eles se mudaram, né? A sede da União Nordeste, se não me falha a memória, acho que é em Recife, e ele saiu de Recife, deve ter comprado alguma casa em algum lugar, e quando ele chegou lá, ele e a esposa foram a primeira vez na igrejinha, que ia ser a igreja onde ele seria membro a partir de agora. E quando eles chegaram na igreja, ele ficou alguns sábados só observando a igreja, verificando do que a igreja precisava, e de repente ele percebeu que a maior necessidade daquela igreja era alguém que pudesse ajudar na recepção, recebesse os visitantes, os amigos, e desse um apoio para eles, e ele se tornou esse especialista dentro da igrejinha. Então, olha que interessante. Ele deixou de ser presidente de uma união da igreja para ser membro, e agora, como membro, ele gosta de ficar na porta da igreja, e ele estava contando para esses pastores que estão todos próximos de se aposentar, que é bom eles já se prepararem para isso, que eles estão indo para algum lugar ajudar de alguma forma, e ele fica na porta da igreja, cada visitante que chega, ele conhece, cumprimenta, leva até a igreja onde a pessoa vai, até o lugar onde a pessoa vai sentar, coloca essa família sentada do lado de uma família ou alguém que vai dar atenção, que é parecido, que gosta das mesmas coisas, e assim ele vai fazendo um trabalho, uma obra na igreja que é incrível, sendo apenas um recepcionista de igreja. Então, olha só, se nós não servimos para servir, nós não servimos para nada. Eu acho que esse é o enfoque que eu queria dar. A Tânia quer falar. Pode falar, Tânia. É o sacrifício, né? Que aqui na lição está falando, o sacrifício que Jesus fez pela nossa salvação foi incalculável. Então, assim, eu vendo o sacrifício que ele fez por nós, e muitas vezes, será que nós estamos preparados, como esse pastor, né? Que linda história. Ele fez o sacrifício dele para estar lá numa igrejinha, ajudar e ver aquilo que precisa. E muitas vezes está em nossa mão, em nossas mãos, e a gente não se sacrifica por tão pouco, né? Porque eu acho que levar a mensagem, pregar o evangelho, falar de Jesus, demonstrar o nosso amor ao próximo, o nosso amor às pessoas que nos rodeiam e deixar o exemplo, porque nós devemos dar o exemplo como? Vivendo como Cristo viveu. Como Cristo viveu?
né? Ele se sacrificou por nós. E assim eu acho que nós devemos tirar um pouquinho do nosso tempo para poder trabalhar e fazer o evangelho, que é o que ele nos pede, né? Pregai o evangelho, levai a mensagem ao mundo. Na minha loja, que eu abri agora lá ali em frente ao Ceasa, está todo mundo trabalhando. Eu quero contar esse testemunho para os irmãos. Todo mundo trabalha o sábado. E eu pedi para o pastor que fizesse uma cartinha, como eu poderia colocar lá para dar o testemunho que a minha loja não vai abrir os sábados. Então, foi com muita oração e a gente conseguiu que a nossa loja não abre os sábados. Todas as lojas abrem. E com isso, eu deixo uns livros no balcão e as pessoas chegam e perguntam: nossa, que religião vocês são? Por que vocês não trabalham no sábado? Então, é uma forma de pregar o evangelho que eu achei. Mas eu acredito que a gente pode fazer muito mais do que isso. Acho que deveremos trabalhar mais para Deus, para Jesus, né? E perguntar para Ele o que Ele quer de nós. O que Ele quer que nós façamos por Ele. É esse meu comentário, pastor. Anderson. Oi, pastor. Deixa eu atravessar você e falar um pouquinho antes de você. A Tânia usou uma palavra muito importante. Ela usou a palavra sacrifício. Uhum. Sabe que para alguns de nós o testemunhar é natural. Para outros de nós o testemunhar não é natural. E quando não é natural é preciso fazer um sacrifício. Se nós não servirmos para fazer esse sacrifício, nós não servimos para servir, e quem não serve para servir não serve para nada. Então, para a gente pensar nisso. Pode fazer o seu comentário. Deixa eu fazer só 2 pedidos aqui no áudio. Maju, me coloca como co-anfitrião. E aqueles que estiverem com o microfone aberto, desliga, por favor. Só abre na hora que você for falar, tá bom? Eu queria pegar o gancho do que a irmã falou, né? Para nós darmos esse passo de fé, para testemunharmos, se a gente não entender, né, se a gente não compreender o que Jesus fez por nós, não adianta nada. Não adianta, irmãos. Por exemplo, a gente fala, né, quando alguém pergunta, né, por que você vai na igreja, por que você virou um crente? Né? Geralmente a frase mais usada ou formulada é porque Jesus me salvou. E é um fato, isso é verdade, ele veio aqui nos salvar também. Mas muitas vezes esquecemos de que ele veio reivindicar aqui também o caráter de Deus. Ele veio mostrar como é o coração do Pai. Jesus, ele expressa a imagem do Pai. E ele veio demonstrar como é o coração do Pai. Na partezinha, no finalzinho de sábado, no meio da lição de sábado, né, tem uma frase bem assim, ó, ele não apenas se tornou um exilado das cortes celestiais, mas também enfrentou todo o risco da derrota e eterna perdição. Jesus poderia ter falhado na missão. Quando a gente estuda ali, lê o Desejado, né, observa como Satanás, ele falou, agora eu pego ele aqui, quando ele vier na forma humana, ele tomando a forma humana, se humilhando desse jeito, se eu derrubei Adão num ambiente perfeito, que não existia pecado, eu vou derrubar ele aqui, no ambiente de pecado. Então, assim, Satanás apostou todas as fichas, né? Ali também. E Jesus, ele apostou também. Né? Ele colocou em xeque ali, podemos dizer assim, todo o seu ministério e a salvação do homem até a sua própria existência, podemos dizer assim. Queridos, é muito amor por você, por mim. Quando temos a compreensão disso, quando descobrimos o amor de Deus por nós através do sacrifício de Cristo Jesus, você dá esse passo de fé, de testemunhar. E o que o pastor falou aí, realmente a lição ela aborda também, né? É um sacrifício testemunharmos de Jesus para as pessoas. É você se envolver. Cada um de nós aqui temos um ministério pessoal. Você é responsável pela salvação de alguém que está ao seu lado aí. As pessoas que Deus coloca no teu caminho não são as pessoas que Deus coloca no meu caminho, que coloca no caminho do pastor. Então a responsabilidade de salvação que você tem na vida das outras pessoas, de apresentar esse amigo, né? Amigo Jesus para as outras pessoas, fazendo assim amigos para ele,
amigos para Deus, depende de você, não depende de outras pessoas. Mas você só vai fazer isso se você conhecesse Jesus. O apóstolo Paulo, a gente estudou aqui durante a semana, e tem uma frase aqui, tem um verso bíblico que a lição usou, que fala assim: o amor de Cristo nos constrange. Isso eu acho que lá na lição de quarta-feira, deixa eu dar uma olhadinha aqui, na realidade, lá na lição de quarta-feira, não vamos nos prender aqui a dias, tá? Vamos passar de maneira em geral, e se você tiver que voltar na lição de sábado para fazer algum apontamento, sem problema nenhum, pode fazer, tá bom? Então, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 14, fala que o amor de Cristo nos constrange. E o que é constranger? O que é constranger? Constranger é coagir, é forçar, né? É compelir. O amor de Cristo nos faz isso, mas nos faz amá-lo. Ele nos constrange a amá-lo. Né? Não é esse constranger de você se sentir para baixo, de se sentir down, disso. Não é isso. Né? Quando o apóstolo Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange a amá-lo. Porque você já imaginou um negócio desse? Abandonar a eternidade, abandonar a sua glória, tudo, e vir aqui por amor a você, por amor a mim, por amor de todos nós? Se não houver esse constrangimento em nossos corações, irmãos, realmente tem alguma coisa errada mesmo, né? O amor abnegado de Cristo é algo incalculável, né? Qual é o preço do sacrifício de Cristo? O preço do sacrifício de Cristo é a sua vida. É a minha vida. A tua vida tem preço? A minha vida tem preço? Não tem preço. Né? Eu tenho certeza que se alguém chegar com a mala de dinheiro, com a quantia de dinheiro aqui, querendo comprar a sua vida, você não vai vender a sua vida, se tornar escravo de uma pessoa. Nenhum ser humano, né? Quer se tornar escravo. Mas pensamos como escravos, irmãos. Quando eu falo nós pensamos como escravos, alguém me chamou aí, eu já dou a palavra já. A humanidade, ela está com um pensamento escravizado. Nós somos escravos do pecado. E através de Jesus Cristo, né, nós temos a libertação. Quem que me chamou aí? Foi eu. Bom sábado a todos. Ô Pedro, bom sábado. Então, eu estava pensando aqui, pegando um gancho na tua palavra aí, que o pastor falou, né? A lição nos aborda, né? Todos, eu creio que a maioria leu, ou todos, não sei, mas tem uma passagem interessante aí dentro do contexto que você falou, a respeito de Jesus ter se esvaziado, de ter abandonado as coisas celestiais, né? É difícil para nós abandonar aqui na terra coisas ruins, né? E Jesus abandonou coisas boas, a glória de Deus, os manjares, vamos dizer assim, as coisas celestiais, as coisas que lhe dava prazer celestial, principalmente a companhia de Deus, né? Ali, o afastamento do Pai, porque e nós às vezes nos apegamos a algumas coisas na terra e até mesmo dentro da igreja. Tem gente que às vezes, como o pastor estava falando a respeito de servir, tem gente que às vezes fica com mágoa de outra pessoa quando é trocada de cargo, né? Porque está apegado a alguma coisa ali e não sabe servir de uma outra forma. Então nós nos apegamos às vezes a algumas coisinhas superficiais aqui e não vê o quanto Jesus teve que abandonar as coisas que ele teve que abandonar, só coisas boas. E nós nos apegamos nessas coisas assim. E isso a gente precisa mudar mesmo, por amor a Deus, né? Pensar como o verso para memorizar fala que a gente tem que pensar como Cristo pensa, se colocar no lugar dele. Eu fico vendo o Velho, o Novo Testamento. Nós temos, é claro que nós temos as nossas regras, a nossa doxologia para poder seguir, para poder ter uma imagem melhor da igreja e da nossa própria pessoa.
mas muitas vezes nós nos apegamos às coisinhas superficiais, ver uma situação de uma outra pessoa e, em vez de chegar nela e conversar com amor e explicar de uma maneira, de uma forma legal, para não o magoar, às vezes a gente chega com ar de acusação, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, para poder pensar, olhar assim, como é que Jesus pensa numa situação desta, seja ela ou qual for. Tipo uma roupa indecente, um camarada que se desviou da igreja ou está se desviando por qualquer um outro motivo. A gente não encontra na Bíblia Jesus criticando as pessoas, mas amando. Não importa a situação que ela esteja. É claro que a gente tem que seguir algumas regras, alguns princípios, né? Mas a gente se apega a algumas coisinhas e deixa de amar. Jesus não se apegou ao fato de que Pedro o negou ali 3 vezes, é o que a gente leu na lição. Né? E ele deu a oportunidade de Pedro se redimir e se tornar o homem que foi. Isso aí. Muito bom, Pedro. E eu vou pegar esse gancho aí seu, do que você falou. Ó. Da mesma maneira que Jesus ele deixou as coisas boas, né? E a lição ela aborda isso também. Ele se esvaziou de toda da divindade, se esvaziou de seu poder para vir aqui na forma humana. Nós agora, como seres humanos, a gente tem que se esvaziar daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, as minhas opiniões, as minhas convicções próprias, né? Para ser preenchido pela palavra de Deus. E isso é um sacrifício, é uma luta. Por quê? Porque nós não queremos, por natureza, né, abandonar o nosso jeito de ser. E aí a gente precisa do querer e do efetuar de Deus. E dentro desse contexto está a obediência. Dentro desse contexto está a obediência. Por quê? Porque quando você se depara lá com o mandamento, um exemplo, né? Não adulterará, ou não mentir, não roubar. Você lembra de Jesus, você lembra do sacrifício dele, você lembra do amor de Deus com você, mas a sua vontade é de trair, é de adulterar, é de pensar mal. E aí o que é que você fala? Senhor, por favor, arranca de mim esse pensamento. A minha natureza está querendo isso, né? E é isso que Paulo falou, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que está em mim, esse eu quero lá e quero fazer. Então, e aí dentro desse contexto, o querer de Deus, ele vai sendo, o poder de Deus, ele vai atuando na sua vida. Ele vai atuando, isso seja em qualquer parte, seja em qualquer âmbito da vida. Né? Então, o querer e o efetuar, não é que Deus ele chega no seu coração e agora de repente vai acontecer algo e você não vai parar de pecar. Não, não é isso. Ó, toda vez que eu saio de Vila Buarque, que está um calor desgraçado lá, e ali quem mora aqui no centro sabe que ali é cheio de barzinho, né? É cheio de barzinho. A gente sai no sábado ali, aqueles bares ali, tudo cheio de gente bebendo. Eu olho para o copo de cerveja ali, suado, a boca chega a enche de água. Né? Por quê? Porque eu lembro da velha natureza. Mas quando eu lembro o que Jesus fez por mim, e que eu já experimentei aquilo, de jeito nenhum, vou nada. É caminho de perdição. Não fui feliz naquele negócio. E Deus ele vai transformando a gente. Né? O ato de conversão é o ato de uma vida inteira. Todos nós que estamos aqui, ó, nós fomos convencidos, não é verdade? Fomos convencidos pelo poder de Deus, pela palavra dele, né? Pelas histórias que sabemos de tudo. Mas o processo de conversão é um processo de uma vida inteira. Tem coisas que eu preciso vencer na minha vida. Né? E esse é o processo de santificação. Esse é o processo de santificação. Então, e quando a gente vai permitindo que a palavra de Deus, que a natureza espiritual ela é desabrochada em nosso coração com a atuação poderosa do poder de Deus, irmãos, isso é demais. Né? E aí o milagre acontece. Jesus, ó, chamou pessoas que talvez aos nossos olhos, talvez não, com certeza, aos nossos olhos não valia nada. Ó, ladrão, Mateus, prostituta, pescador. Olha só, não teve uma empolgação tão grande no chamado dessas pessoas,
quanto no chamado do próprio Judas. Humanamente, quando a gente estuda sobre o chamado ali, a gente vai no desejado, Judas, ele quando ele se coloca à disposição ali de ser um discípulo, houve uma expectativa muito grande entre os discípulos de que ele era o cara. Judas era o cara para vir. Ele era o único bom. Ele era o único bom. E se Jesus rejeitasse o chamado de Judas, os discípulos iam ficar com o pé atrás em relação a Jesus. Então, olha que interessante. Aos nossos olhos, para você ver como nós enxergamos, né? Só que da mesma maneira que Deus falou lá com Samuel, né? Você não vê como eu vejo. É isso que a gente tem que entender. E a gente teve uma lição desse trimestre que falou só sobre isso. Olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. E a gente, irmãos, não quer ter esse olhar de Jesus por causa da nossa natureza. Mas eu já falei aqui como podemos fazer isso. Pois não. Na sua primeira fala, você falou algo interessante, que Jesus veio para revelar o amor do Pai, né? O caráter. Falei, o amor sem dúvida, mas eu falei o caráter, né? O caráter de Deus. O caráter. Pois é, o caráter, mas dá na mesma. Então, veja só. Eu estava assistindo, eu vinha dirigindo e lembrei que estava tendo o culto do pôr do sol. Aí eu comecei a ver a pregação do Marcelino essa noite, né? E eu confesso que, como a palavra de Deus ela se renova, né? Eu fiquei surpreso em algumas colocações que ele colocou muito bem na parábola da dracma, a pregação dele essa noite, e do filho pródigo, né? Eu mesmo já preguei essa parábola, acho que umas 4, 5 vezes. E eu fico surpreso cada dia que a gente estuda ela e vê e escuta outra pessoa pregar. Nós muitas vezes, é claro que o contexto da história da parábola... Pedro? Oi? Pode falar. Então, ela nos ensina a respeito dos 2 filhos, mas todas as parábolas, na verdade, ela nos mostra o caráter de Deus. Quando nós nos apegamos, começamos a entender a essência de cada parábola, não só do semeador, não da dracma, do filho pródigo, nós vemos ali no final da parábola como é que o pai age, né? Então, só para ver assim, dentro da história da tua primeira fala aí, o caráter de Deus, como foi que ele agiu com o filho. Nossa, isso é tremendo. É tremendo. Tremendo ver o... Oi. Deixa eu falar um pouquinho também. Olha, a mensagem de ontem do Marcelino, essa lição da escola sabatina, e mais algumas conclusões que eu tenho chegado, me estão fazendo compreender que eu sou um grande pecador. É verdade. Eu quero confessar para vocês todos aqui um pecado meu agora, tá certo? Vai ficar gravado, mas eu vou confessar meu pecado. Eu estive analisando recentemente se eu sou mais como os fariseus ou se eu sou mais como Jesus. E eu vou confessar para vocês. Eu já entendi o meu problema. Eu acho que eu sou um fariseu disfarçado. É um fariseu disfarçado de crente e disfarçado de pastor. Aconteceu uma coisa no ano passado que me foi uma paulada. Eu vou contar para vocês todos, porque quando a gente conta, vocês até já riram aí já. Quando a gente conta, todo mundo agora que estava meio assim na lição está prestando atenção. Qual é o pecado do pastor? Ano passado, não lembro quando foi. Foi no final do ano passado. Eu estava na igreja no sábado de manhã e era eu que iria passar a lição da escola sabatina. E vocês sabem como que é lá na igreja da Vila Buarque, o microfone vai na mão de quem pedir, e quem pedir pode falar o que quiser, e é um risco para quem está passando a lição esse tipo de coisa. Então, quem está passando a lição fica apreensivo, se perguntando na mão de quem esse microfone está indo, né? Porque é um risco. E eu lembro que levantou a mão um rapaz, que de longe eu avistei o miserável, e o miserável estava de camiseta, tipo essa minha que estou usando aqui, porque isso aqui não é camiseta de... E bermuda, eu lembro dele.
E de Lembra dele? bermuda. Ó, isso Lembra? aqui não é camiseta de crente. Ele estava com uma camiseta assim e uma bermuda embaixo. Eu, quando vi aquilo, pensei assim, meu Deus, sou lascado. Lá vem o ataque de Satanás à igreja. E quando o rapaz, ele ainda levantou, né? Ele não se conteve de ficar com a bermuda dele assentado, porque ele podia ter ficado sentado, menos pessoas veriam que ele estava de bermuda. Quando ele levanta e começa a falar da lição, e fala com propriedade, e fala sabendo do que ele está falando, e faz um comentário que acrescentou um monte na recapitulação daquela lição, eu fiquei me perguntando o que essa alma perdida está fazendo no sábado de manhã na casa do Senhor, usando um tênis e uma bermuda. Tá quente, tá, mas cadê o sacrifício dele? Cadê o terno dele? Eu não uso gravata, né? Mas até eu já estava achando que até a gravata ele tinha que estar usando para poder fazer o comentário na lição da escola sabatina. E essa alma perdida, como que pode entender tanto da palavra? E no final tinha um almoço na igreja. Quem que fica para almoçar junto? O descalçado lá. Ficou para poder almoçar. E na conversa ele contando que ele era adventista há algum tempo, batizado há algum tempo, que ele estava ali para um evento, e o evento estava acontecendo no sábado também, mas no sábado, como por ser um fiel cristão adventista, ele foi à casa do Senhor. Eu fiquei só olhando aquilo tudo, acho que até contato nós trocamos. Eu nunca tive coragem de mandar uma mensagem para ele, porque eu me senti muito mal. Eu percebi que existe um fariseu aqui dentro, e esse miserável desse fariseu pode, inclusive, me impedir de ir para o céu. Eu sou muito rápido em julgar, eu sou muito rápido em observar a falha do outro, eu sou muito rápido. E por que eu faço tudo isso? Porque o Marcelino ontem ele falou, né? Nós temos mesmo que obedecer, mas por que você obedece? Por que você tenta ser certinho? Se você está tentando ser certinho porque você quer ser salvo por isso, você está no vinagre, você vai pegar fogo quando Jesus voltar. Porque ninguém vai se salvar por mérito humano. E eu descobri recentemente que eu sou um desses fariseus, estou pedindo misericórdia de Jesus na minha vida e quero parar com isso. Eu me incomoda muito. Deixa eu contar para vocês aqui outro pecado. Dá tempo, Anderson? Acho que o tempo está acabando. Vai ser bem rapidinho esse, é próximo aqui agora. Pode. Me incomoda muito quando eu vejo uma irmã nossa da igreja nas redes sociais usando brinco. Eu me pergunto assim, quem que estudou a Bíblia com essa criatura, que não explicou para essa criatura a mensagem de Deus e agora ela está aí perdida? E vou dizer para você, acho que eu nunca vou perder essa visão, porque eu creio que um brinquinho, um colarzinho, eu creio que isso faz ir para o inferno sim, viu? Eu creio e não vou deixar de acreditar nisso, porque para mim, essa é a minha teologia. Quando eu estudo a Bíblia, eu tenho motivos para acreditar dessa forma. Embora eu sei que tem um monte de gente... Biblicamente, tem fundamento. Tem fundamento. Biblicamente, para mim, essa é a verdade, ponto final. Mas vocês sabem, eu acho que é chegado o tempo de não me incomodar mais. Uhum. Quer botar o brinco, bota. Quer usar o colar, usa. Quer usar bermuda, usa a bermuda. Eu tenho que cuidar. Agora, a dureza é para todos vocês, tá bom? Agora, todo mundo veste a minha carapuça se ela servir. Uhum. Eu tenho que cuidar da minha vida. Que Deus me abençoe. Amém. Tremendo, pastor. E a lição falou de um fariseu, né? O apóstolo Paulo. Você quer um assassino, né? Alguém que perseguia a igreja de Deus. Você quer um testemunho mais poderoso do que esse na lição? Paulo realmente é um exemplo de que o amor de Cristo ele atinge todas as pessoas. Nós também temos aqui a história de Pedro e João, né? De Mateus, que foi abordada também na lição. Tem mais quanto tempo aí, pastor? Tem mais quanto tempo? Não ouvi o áudio. Está desligado o áudio. Ó, falta 15 para as 11. Se você terminar tudo 5 para as 11, dá tempo da gente... Maravilha. Temos mais um tempinho. E a música final. Tenho mais um tempinho. Então, assim, pessoas que... a sociedade, sem nenhuma importância social, pessoas que realmente ali não tinham nenhuma relevância, mas Jesus faz esse chamado. Só que essas pessoas que Jesus faz o chamado, em algum momento, ouviram falar dele, né? A lição aborda, em especial aqui no caso de Paulo, de Pedro e João, que eles ouviram Jesus provavelmente há um ano falando sobre Jesus. Será que na igreja existem pessoas assim?
que ouviram falar, que sabem sobre Jesus, que ouviram falar de Jesus, que estão ali, mas não tiveram até um encontro com Jesus, né? Mas não vive isso, não é um amigo de Deus? Irmãos, com certeza tem. E eu vou mais. Nós, como eu falei, em algum ponto da nossa vida, nós somos assim. Eu queria abrir um parêntese aqui, e eu tenho certeza que alguém aqui que está participando conosco teve um testemunho de um amigo e que contribuiu para a sua conversão, né? E eu queria desafiar aqui a essa pessoa, que eu não sei quem é, eu queria convidar você a participar conosco ou testemunhar dessa influência positiva desse amigo de Jesus que levou você a tomar essa decisão. Né? Alguém aí gostaria de compartilhar aí um pouquinho da sua história? Ó, a Heleninha chegou aqui para reforçar o meu pedido. Alguém gostaria de testemunhar a sua história de conversão com a ajuda de algum irmão da igreja ou alguma pessoa que falou de Jesus para você? Tem alguém que gostaria de compartilhar aqui? Vamos aproveitar esse tempinho ainda que nos falta para ouvirmos aí a sua história. A minha história de conversão não foi assim. Alguém não veio falar para mim nada, né? Então, mas eu acredito que tem alguém aqui que recebeu o testemunho de alguém e que a amizade dessa pessoa testemunhou para a conversão dela. Alguém gostaria de contar aí? Eu tenho. Posso falar? Pode. Um monte tem. Tem. Eu sei que tem. Mas eu quero dar oportunidade para quem não falou. Vamos lá, você, irmã, pode falar. Depois a gente volta. Acho que foi o Pedro que falou, foi isso? Eu coloquei a máscara que eu fiz uma cirurgia na boca e fica mostrando. Fique à vontade. Então, quando eu era de uma outra denominação e quando eu estava sofrendo demais, uma amiga minha passou, que agora amiga, né? Passou no portão e me evangelizou e disse a seguinte frase. Eu achei assim incrível, né? Foi o que me trouxe para os braços de Cristo. Ela disse: Neide, se você vir para Cristo, realmente, eu já era de Cristo, mas de outra denominação, e obedecer aos mandamentos dele, e ele mudar a sua vida, você sai da onde você está para ficar aonde eu adoro ao Deus. Agora, se ele não fizer nada na sua vida, eu saio da onde eu estou e vou adorar a Deus com você aonde você queira estar. Nossa. E daí, ela me ensinou como guardar o sábado, ela me ensinou, eu estava com as crianças tudo pequenininha, ela me ensinou tudo direitinho, e no segundo sábado que eu guardei tudo certinho, Deus fez uma mudança grandiosa na minha vida, que é por isso que eu permaneço no advento até a volta dele. Amém. Amém. Olha que coisa maravilhosa, né? Que tremendo isso. Mas acho que alguém falou, foi o Pedro que falou? Eu também falei. São 3, né? Ó, rapidinho, 2 minutos cada um aí, vamos lá. Helena, eu vou falar meu testemunho, né? Eu morava na Itália, Anderson. Pode falar, Helena. Eu estava na Itália, né? Eu morei no norte da Itália 2 anos e depois eu fui para Roma. E lá eu tenho uma amiga que considero como família, desde pequenininha. Minha mãe casou no casamento, minha mãe casou na casa dela e tudo, né? E aí a tia Júlia veio a Roma visitar a filha. E ela cuidou de mim, a tia Júlia, quando era pequena. E falou assim, Helena, vamos na igreja? Eu falei, não, tia, não vou na igreja. Ela falou, vamos. Vai, filha. E começou a falar de Jesus. E ela é muito, muito fiel a Deus. Muito testemunho dela. E eu falei, tá bom, tia, eu vou com você. E aí eu fui na igreja de Roma. E aí eu cheguei lá, a minha vida mudou. Mudou, porque depois disso eu não quis deixar mais de ir na igreja. E Deus me fez ver muitas coisas onde eu estava errada, que eu achava que eu era feliz no mundo que eu estava. E voltando para a igreja, ele abriu meus olhos de tantas coisas. E por isso que hoje eu estou no Brasil, por isso que eu voltei, porque ele quis, né? Foi a vontade dele, não foi a minha vontade.
E eu percebi que a família é muito importante. E hoje eu louvo a Deus porque o Laia está muito feliz, né, com essa família que ele não tinha e que ele tem o pai junto. E eu só posso agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida e por hoje também, que hoje eu estou super bem, Anderson. Todo aquele Amém. mal que eu estava sentindo, eu não estou sentindo. Deus falou de uma forma no meu coração. Eu fui num lugar que me ajudou muito, um médico naturalista adventista, e ele falou assim, irmã, olha, o seu problema que você tem é alergia. Eu estava passando tinta no cabelo, fazendo progressiva, e isso atingiu muito meu couro cabeludo. E agora eu estou fazendo um tratamento com ele e eu tenho certeza que eu vou melhorar. Tá Amém. bom? Tremendo, viu? Deus abençoe você, Helena. Ó, Amém. irmãos, ó, mais alguém aí falou rapidinho? Eu só tenho mais um tempinho aí e mais uma pessoa. Alguém quer Eu falar? eu não tinha falado não, né? Mas só a respeito do testemunho, né? Tá. Quando eu conheci a Cristo, eu estava preso, né? Então, mas assim, eu tinha feito algumas besteiras e eu tinha tomado uma cana de 36 dias. Mas aí o que é que aconteceu? A influência de uma pessoa cristã na vida de alguém, na casa da gente, é muito interessante. Tem uma irmã da Igreja Adventista lá na minha cidade onde eu nasci, que eu tinha mais ou menos uns 13 anos, e ela sempre ia passar estudo para minha mãe. E minha mãe muito católica, eu escutava muito as missas, mas ela nos domingos de manhã. Ainda hoje eu tenho alguns hinos da Igreja Católica gravados, eu me pego cantando de vez em quando. E isso foi uma influência, porque quando eu tive na delegacia, né, para ser julgado, para ir para segundo delegado, eu ia até para um presídio. O que acontece? Eu comecei a lembrar daquelas coisas, daquela irmã que ia lá em casa. E de repente apareceu uma pessoa de uma outra denominação e me trouxe um livro cheio de testemunhos, inclusive tinha o testemunho do Mila. E chegou um policial, me trouxe um rádio para me escutar e eu comecei a ouvir uma mensagem assembleana. Inclusive eu já vi você falando isso em alguns estudos. Sabe aquela história da laranja lá que descasca e tal? Eu escutei isso há mais de 23 anos atrás. E aí foi aí onde eu tive o primeiro encontro com Cristo, né? Mas foi por influência, principalmente daquela irmã que passou na casa da minha mãe dando estudo bíblico para ela. E eu coloquei na cabeça que seria aquela igreja que aquela irmã frequentava que eu tinha que procurar. E quando eu saí, né, foi rápido, eu passei só 36 dias. E quando eu saí procurando igrejas e passei em umas 8, 10 igrejas e não encontrei. Aí encontrei um amigo, o Joelson, e ele me falou da igreja e eu fui lá e fui bem recebido. E apesar de tudo, ter me afastado da igreja, mas hoje eu estou de volta, graças a Deus. Foi com a influência de um testemunho de uma irmã que passou ainda quando eu era criança, lá em casa. Amém. Obrigado pela participação de vocês. Olha que tremendo isso, né? Essas histórias. Que tal aqui, todos nós aqui? Eu tenho certeza que se as pessoas que influenciaram vocês estivessem ouvindo aqui, elas ficariam super felizes, não é verdade? Por essa influência, com certeza. E agora, por amor a Deus, por amor a Jesus, que tal eu e você, cada um de nós que estamos aqui, sermos essas pessoas na vida de outras pessoas? Eu queria terminar com aquela parte da lição do encontro de Jesus com Pedro. Lembra que quando Jesus ele morreu, ressuscitou, Pedro ali havia o negado 3 vezes, lembra disso? E aí Jesus, após a sua ressurreição, reconquistando ali a confiança de Pedro, chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Quantas vezes Jesus perguntou isso para Pedro? 3 vezes, não foi? 3 vezes. Por que 3 vezes? Pedro havia o negado também 3 vezes. E eu achei assim sensacional o que o pastor Mark Phelan colocou aqui. Ele falou que quando Jesus ali ele estava trabalhando no coração de Pedro ali o perdão, mostrando que Jesus não tinha o abandonado, que o aceitava e que ele cuidasse das pessoas.
A minha oração nessa manhã, e eu acredito que a sua oração também, é que nós possamos ser essas pessoas que influenciem, pessoas que testemunhem de maneira correta o amor de Jesus para cada pessoa que está ao nosso redor. E começa em casa, né? Começa em casa. Que nós possamos ser essas pessoas que testemunhem primeiro em casa e, em consequência disso, possamos levar o amor de Deus para as outras pessoas também. Um feliz sábado. Que Deus abençoe você.